porque chegou já tem um tempinho, né, que chegou ao encontro de Donald Trump, Eduardo Barão, Maria Corina Machado, eu nem sei mais como falar ela, né, porque ela é a Nobel da Paz, mas o Trump queria o Nobel dela, e aí depois que rolou aquela operação lá na Venezuela, falou-se que talvez ela poderia ser presidente, o Edmundo Gonzalez, mas não, o Trump deixou o vice do Maduro lá, uma confusão danada. O que pode sair desse encontro, além da entrega do Nobel da Paz por parte da Maria Corina Machado a Donald Trump? Porque ela já disse que gostaria de fazer isso pessoalmente, né, Barão? Boa tarde para você. Fala, Ivan. Boa tarde para você, para a Michelle, para todo mundo no Brasil. A gente não sempre acompanha aquelas manchetes, né? O prêmio Nobel foi entregue para fulano, ciclano. Hoje poderemos ter o prêmio Nobel da Paz sendo entregue para Donald Trump. Afinal de contas, ele está reunido agora com a Maria Corina Machado, a principal opositora do regime de Nicolás Maduro na Venezuela, que acabou sendo presa, né? Teve que escapar do país para receber depois o prêmio. E agora o Trump queria que o prêmio fosse para ele, não gostou que a Maria Corina Machado foi a vencedora, segundo a academia da Noruega, e agora a Maria Corina disse que pode entregar o prêmio para Donald Trump. É claro que não se entrega um prêmio desse de qualquer forma, né? Muita gente está perguntando, e o dinheiro, né? A grana também vai ser entregue, afinal de contas ela recebe um dinheiro, não duvido que o Trump gostaria de receber, mas de qualquer forma pode ser um gesto simbólico por parte da líder da oposição da Venezuela, depois que ela acabou perdendo força, né? Ela até então estava sendo defendida aqui pelos Estados Unidos na gestão do Joe Biden, no começo da gestão do Donald Trump, mas agora o Trump está com uma situação diferente, né? Está apoiando a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, que assumiu após a queda de Maduro. Então há uma dúvida no ar para saber se a Casa Branca vai continuar apoiando a Rodrigues, que está no poder, ou se vai exigir eleições imediatamente, e aí, de repente, a Maria Corina Machado pode assumir o poder na Venezuela. É claro que é uma situação que a gente vai acompanhar nas próximas horas, mas pode ser que o Trump, depois que terminar esse encontro, comemore agora com o troféu assim, do Prêmio Nobel da Paz, um prêmio, né, que tanto ele estava querendo, dizendo que acabou com várias guerras no mundo. Então a gente pode ter essa cena já daqui a pouco na Casa Branca. A foto para ele postar, né, no Instagram. Entendeu? Porque vai lacrar. Eu fico imaginando, se o Wagner Moura der o Globo de Ouro dele pro Barão, né, não significa que o Barão venceu o Globo de Ouro, embora merecesse, viu, Barão? Mas é o seguinte, o Instituto do Nobel lá já disse que é impossível transferir o prêmio, mas seria mesmo um gesto simbólico. Agora é uma loucura, né? Então, toma aqui o prêmio do Nobel da Paz que eu recebi, eu dou a você por ter invadido o meu país com seus militares e capturado o presidente. Falando assim, obviamente, né, sem contexto, soa completamente esquisito, é uma doideira isso aí. Não, de todos os jeitos soa esquisito, não tem como soar normal essa história. Mas, enfim, eu tô na expectativa do Wagner Moura conquistar o Oscar. O Globo de Ouro eu não quero, não. Eu quero o Oscar do Wagner Moura. Convenhamos que é muito mais prêmio do que o Globo de Ouro. Ô, Barão, a gente não sabe se ele deve... E o mundo quer Barão de Smoking. De Smoking, logo mais O mundo estará. exige Barão de Smoking. E depois do que ele fez no sorteio lá da Copa do Mundo, de entrevistar o Trump, a gente não espera nada menos do que todos os astros de Hollywood no microfone da Band News FM na cobertura do Oscar, tá, Barão? Não, beleza, eu entrevistei o Selton Mello, a Fernanda Torres, ano passado. É verdade. Estamos na área. Agora só mudou o filme, mas a torcida continua sendo a mesma. Tomara que eu consiga ouvir esse pessoal todo e tomara que o Brasil conquiste mais um Oscar. Ô, Barão, só para fechar, não existe assim nenhuma confirmação de que eles vão falar com a imprensa ou vão fazer algum pronunciamento oficial depois desse encontro? Sempre é uma surpresa, mas normalmente o Trump fala, ele não se esconde não, gosta de aparecer, ainda mais se ele receber qualquer tipo de prêmio lá. Eu lembro quando tinha jogo de criança, né, lá onde eu morava, que quem perdia também recebia ali uma medalhinha, só para não ficar triste, né? Então, de repente, vai ter essa medalhinha do Trump sendo exposta depois da reunião com a Corina. Muito bem. E só para fechar aqui também, bem rapidinho, Barão, a gente está acompanhando ainda com muita atenção e o Trump já está se gabando de que
acabou a matança no Irã, porque teve aquela informação de que aquele ativista não teve a pena de morte, ou que teria sido adiada, pelo menos, o cumprimento dessa pena. Quais são os números que se falam aí nos Estados Unidos em relação ao número de mortos? Porque a gente fica meio vendido, né, com as informações tão limitadas a respeito dessa situação no Irã. Os números são exatamente os mesmos números do Brasil e a incerteza é exatamente a mesma. Afinal de contas, até agora a divulgação está sendo feita por entidades de direitos humanos, né? Então, ninguém tem certeza absoluta disso, não tem imprensa livre no Irã, a entrada também de estrangeiros por lá está bem limitada, se fala em mais de 1.000, 2.000 mortos, enfim. Hoje o Canadá se pronunciou dizendo que a primeira pessoa do Canadá morreu nas represálias que o governo iraniano tem feito por lá as manifestações. Então seria a primeira confirmação de uma morte de um estrangeiro. Já teve uma determinação por parte do governo americano para que todos deixem o Irã, todos os americanos deixem o Irã, mas não é uma situação tão simples. Você tem muitos estrangeiros agora preocupados com seus familiares, seus parentes, e principalmente com a falta de comunicação, né? A internet foi cortada, você tem dificuldade de saber como o teu parente está ali, se ele está vivo, por exemplo. Então é uma situação muito complicada. Ontem o Trump surpreendeu todo mundo, dizendo que o Irã tinha pausado essas decisões, né, as sentenças que foram dadas, pena de morte para manifestantes. Ele teve informação para dizer isso, afinal de contas, há países próximos que estão tentando evitar qualquer tipo de conflito, porque eles temem que esse conflito pode chegar até eles, né? Então a Turquia, por exemplo, está negociando, e outros países da região. Então o Trump já sabia que o Irã tinha pausado, pelo menos momentaneamente, essas execuções, mas ninguém sabe se isso vai ser duradouro ou se, de novo, o governo local vai voltar a matar os manifestantes, e aí qual seria a reação aqui dos Estados Unidos. Tudo bem, Eduardo Barão segue acompanhando, volta ao longo da programação.